Graça e paz a todos os meus amados irmãos e irmãs. Eu estou aí vendo aí a indignação do povo de Mimoso do Sul. Eu queria trazer uma palavra que diz assim, no livro de Provérbios, no Provérbios capítulo 1, que diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Sentiu? O instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou que seja, toda lei foi constituída por Deus. Existe uma lei antiga, que é uma lei mosaica, que são 613 leis que os filhos de Israel, o povo de Israel, deveria viver e seguir. Existiam os 10 mandamentos, que eram mandamentos perpétuos, que quando Cristo, que é Yahshua Mashiach, entrou na terra após 430 anos antes de Cristo, Jesus, o Messias, o ungido, como muitos dizem, ele veio para cumprir todas as leis de Moisés, dando novo mandamento no seu sangue, uma nova aliança, um novo mandamento. Agora, Yeshua Mashiach, ele vai dizer agora, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é mandamento com promessa. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você despreza a sabedoria de Deus, você perde automaticamente o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio do saber. É o princípio do saber. Temor não é ter medo de Deus. É reverenciá-lo, reconhecer como uma autoridade. Ele tem o poder de mudar o tempo, o ano, meses e semanas. Ele tem o poder de mudar as estações. E ele tem o poder de trazer chuva, seródia ou temporão, ou que seja, chuva fora do tempo ou chuva no tempo, ou nas suas estações corretas. O Senhor, ele sempre cuidou dos seus filhos, sempre. Infelizmente o ser humano é ruim, o ser humano maquina maus pensamentos, maus desígnios e não quer confiar no Senhor. Ele sempre coloca confiança nos seus braços ou nos seus bens adquiridos na terra. Mas muitos confiam em carros e cavalos. Mas nós, que somos de Deus, nascemos em Yeshua Mashiach, que é Jesus Cristo, o Messias, nascemos nele não para viver uma vida de carnalidade, mas viver uma vida de santidade e de comunhão. O pecado de Adão e Eva é gerado dentro de qualquer ser humano criado na face da terra. Pode ser ele pobre, pode ele ser o mais belo, rico homem que seja. O pecado entranhado na nossa carne, carregamos eles por causa de Adão e Eva, por causa do pecado da desobediência. Mas o que eu quero dizer com isso? A sociedade, ela está corrompida. As autoridades estão corrompidas.
Os maiores dominadores do mundo sempre foram os maçons. Eu não tenho nada contra os maçons. Eu tenho família maçom, amigos maçom, eu tenho famílias espíritas, eu tenho amigos macumbeiros, eu tenho vários familiares que trabalham na linha branca. Eu preferi ser um cristão. Eu preferi ser um homem de Deus. De que forma? De uma forma honesta, íntegra e reta. Por que, irmão, eu escolhi ser assim? Porque Deus, ele é o quê? Misericordioso. Então eu aprendi a ter misericórdia. Deus, ele é compassivo. Eu aprendi a ser compassivo com as pessoas. Deus é amor. Eu tenho aprendido a ter amor mesmo com pessoas que às vezes me maltratam, me trazem mal, me traz tristeza, me traz dores, me traz sentimentos ruins. Mas eu aprendo a amar essas pessoas. Eu sou um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Yahshua Mashiach, porque ele me purificou, me fez um novo homem, me tornou uma nova pessoa. Mas com isso, o mal, ele sempre reinou no mundo. Quem tem que escolher o bem somos nós. Existem dois caminhos, o bem e o mal, o céu e o inferno, a água doce e a água salgada, a água limpa e a água suja. Agora, qual delas você vai querer? Olha como o livro de Provérbios, Salomão, o homem mais sábio do mundo, não haverá outro homem mais sábio igual a ele, porque a Bíblia relata desse jeito. Então o que acontece? O provérbio de Salomão, filho de Davi, Deus deu a ele a sabedoria de lidar com as autoridades, com os poderes, com os governos, e lidar também com os povos, nações, tribos e raças, línguas, com todo o tipo de etnia, ou que seja, até pessoas distantes, de longe, queriam saber como que um homem comum tinha tão grande sabedoria para lidar com seu povo e governar tão bem como ele governou os tempos do seu governo. Rei Salomão foi um grande rei, aonde tantos os Illuminatis como também a maçonaria se espelha muito nesse homem. O que eu quero dizer para vocês, para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender a palavra de inteligência, você precisa primeiro se colocar diante da vontade de Deus. Olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. Primeiro você tem que forjar um caráter. Quando você não tem caráter, você ainda não está capacitado para mudar a história da vida de alguém. Ou que seja, para você mudar a história da vida de alguém, é necessário que você mude o seu caráter. Entendeu? Judas andava com Jesus, comia com Jesus, bebia com Jesus, via os seus sinais e maravilhas que Jesus produzia, mas assim mesmo ele era Judas. Ele era traidor, ele era ladrão, ele roubava da bolsa do gasofilácio, ou que seja, da bolsa das ofertas que eram entoadas, dadas para o ministério de Cristo, de Yahshua, para realizar a obra do Senhor ali, para alimentar os órfãos, as viúvas, porque a maior religião que Jesus, Yahshua Mashiach, nos ensina é que devemos ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou que seja, para aprendermos isso, é necessário que tenhamos o quê? O princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, respeitar e reverenciar o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé,
mudar as nossas atitudes, mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de viver, para que possamos fazer a vontade dele, somente dele, para que então ele ache graça em nós, veja em nós e nos conceda o dom de governo, porque o dom de governo também é um dom. O dom de governo também é um dom. Ou que seja, para governar bem, primeiramente você tem que governar bem a sua casa. Você tem que governar bem a sua casa. Tipo, o homem foi criado para adorar o Senhor, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ou que seja, todos nós temos as nossas funções como homem e as mulheres têm suas funções como mulheres. Então cada um de nós temos autoridade acerca de algo, de execução, de tratamento. Mas quando você perde as suas origens, então você começa a perder o quê? O seu caráter. E quando você perde seu caráter, você pode ser um vereador, você pode ser um prefeito, um vice-prefeito, você pode ser um governador federal, estadual, você pode ser um senador, você pode ser até o presidente, vice-presidente, você pode ter até autoridade acerca de alguma coisa. Pode ser chefe de uma empresa, pode ser supervisor, você pode ser até um empreendedor, um comerciante, não importa. Isso tudo exerce autoridade. E quando você não tem caráter, você pode fazer o que você fizer. Sempre as sujeiras vão aparecer. Sempre. Sempre as sujeiras vão aparecer. Sempre as sujeiras vão aparecer. Sabe por quê? Deus conhece as trevas, porque nele está a luz. E se ele conhece as trevas, ele sabe aonde as trevas estão entoando, aonde elas estão agindo. E quando o homem de Deus não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem inteligência, não busca a fonte de Deus, não busca a presença do Senhor, não busca o Espírito Santo, e não busca capacidade moral, ético, para ser um exemplo, não somente para a sua casa, mas para a sua sociedade, para o seu município, para a sua cidade, para as nações. Isso você tem que dar exemplo. Para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Como que um homem vai praticar justiça? Como que um homem vai praticar a equidade? Se ele não é justo, ele é um homem iníquo, um homem do pecado, um homem do maligno. Porque perante as pessoas, a sociedade, ele parece ser uma pessoa muito boa, muito legal, alegre, talvez demonstre uma face disfarçada de bom samaritano, aquele que é ajudador, porque o bom samaritano tem esse caráter de bom ajudador, que se compadece, né, do próximo. Mas para que você tenha equidade, é necessário que você tenha forjado uma integridade moral, cívica, política, familiar, espiritual. Você precisa ser um homem completo, uma autoridade para exercer funções, para ajudar, porque nós estamos aqui somente de passagem. Estamos aqui somente para aliviar a dor e o sofrimento dos órfãos, das viúvas e todos aqueles que estão na sua necessidade. Estamos aqui para abençoar. Somos um canal de bênção para abençoar. Então, quero dizer para vocês, use as suas autoridades
governamentais para trazer esperança, alegria e paz e segurança para os corações aflitos que estão sofrendo na terra. Eu acredito que o conhecimento e bom siso e a sabedoria há de fazer parte das nossas vidas, da sua vida e da sua autoridade governamental. E para que nós possamos aprender os enigmas, é necessário que tenhamos aqui sabedoria de Deus. Que Deus te dê paz, alegria, e que Deus te dê vitória e muita alegria no seu coração. Mimoso do Sul, tamo junto.